meditar numa palavra, irmãos, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Você está lendo esses 10 versículos. Os irmãos acharam? Uma palavra bastante conhecida de toda a igreja, que nos diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, tomem seus assentos. Esta é uma palavra bastante conhecida de todos os irmãos, bastante conhecida de toda a igreja. É um relato que Lucas, o evangelista, faz a respeito da conversão de Zaqueu, de como se deu a conversão de Zaqueu, de como Zaqueu teve o entendimento de que ele precisava de Jesus e precisava de uma mudança de vida. Mas antes de Jesus ter este encontro com Zaqueu, Lucas ele vai nos relatar que Jesus aqui começava a sua última viagem, a sua última jornada até Jerusalém. Jesus já estava pronto, Jesus já estava quase no momento de que iria passar pelo seu sacrifício, iria passar pela morte. E Jesus ia passando por Jericó, a caminho de Jerusalém. Jesus passava por Jericó. E Lucas vai nos dizer que antes de Jesus entrar em Jericó e antes de Jesus encontrar Zaqueu, Jesus teve um encontro com um cego que estava no caminho que levava até a cidade de Jericó. A Bíblia vai nos dizer que estava aquele cego lá, mendigando, um homem pobre, um homem que vivia de mendigar, um homem que vivia da caridade das outras pessoas, um homem que necessitava da caridade das outras pessoas para poder viver. Um homem que não podia enxergar Jesus porque era cego. Mas quando Jesus passa por aquele caminho, pelo caminho que levava até a cidade de Jericó, aquele cego tem um encontro com Jesus, aquele cego ouve falar que Jesus ia passando à beira do caminho. E mesmo sem poder enxergar Jesus, ele clama por Jesus, clama pela misericórdia de Jesus Cristo, clama pela bondade de Jesus Cristo, até o momento em que Jesus interrompe a sua caminhada e manda chamar aquele cego e cura aquele cego, restaura a vista daquele cego.
devolve para aquele homem dignidade, devolve para aquele homem uma vida normal, uma vida digna. Um homem que vivia de mendigar agora podia viver uma vida normal, porque Jesus havia restaurado a sua visão. Só que quando Jesus entra na cidade de Jericó, a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu já sabia que Jesus estava entrando na cidade. E agora Zaqueu era um homem que tinha uma curiosidade. Zaqueu era aquele homem que queria apenas conhecer Jesus. Zaqueu era aquele homem que queria apenas ver Jesus. Ao contrário do cego, Zaqueu ele não precisava da caridade de ninguém para viver. Zaqueu ele não necessitava da ajuda de ninguém. Porque Zaqueu, segundo o que nos relata Lucas, Zaqueu ele era publicano. E não apenas publicano, mas Zaqueu era o chefe, era o responsável, era o líder dos publicanos. Os publicanos que eram tão odiados pelos judeus. Os publicanos que tinham a responsabilidade de coletar os impostos do povo judeu para levar para Roma, para levar para os romanos. Então eles eram muito odiados pelos judeus. Pois estava ali Zaqueu, e a Bíblia nos relata, Lucas faz uma descrição de Zaqueu dizendo que Zaqueu tinha o desejo de conhecer Jesus, Zaqueu tinha o desejo de ver Jesus, mas Zaqueu estava impossibilitado de ver Jesus porque ele era de baixa estatura. Apesar de ser um homem rico, apesar de ser chefe dos publicanos, apesar de ser um homem que não necessitava da ajuda de ninguém, ao contrário do cego, mas o cego estava impossibilitado de enxergar Jesus por uma deficiência física. Agora Zaqueu, ele tinha o desejo de enxergar Jesus, ele tinha o desejo de conhecer Jesus, só que a multidão que estava à volta de Jesus o impedia de ver Jesus por causa da sua baixa estatura. Irmãos, o que me chama a atenção é que Zaqueu, ele nos mostra aqui essa história, este relato de Lucas, nos mostra exatamente a diferença entre necessidade e interesse. Porque Zaqueu, ele não estava ali para ver Jesus por interesse, ao contrário de algumas outras pessoas que estavam à volta de Jesus. Ao contrário da multidão que seguia Jesus, porque na multidão que seguia Jesus, havia muitos que seguiam Jesus por interesse, porque sabiam que Jesus Cristo multiplicava pão, que Jesus Cristo multiplicava os peixes, que saciava a fome deles. Existiam muitas pessoas que tinham interesse de receber uma cura, de serem curados de alguma doença, de serem curados de alguma moléstia. Existiam muitos ali no meio da multidão que, quando alcançavam uma cura, iam embora e nunca mais voltavam até Jesus. Podemos usar, por exemplo, o relato que a Bíblia nos faz daqueles 10 leprosos que Jesus curou. Dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, apenas um volta para agradecer ao Senhor Jesus por aquilo que Jesus havia feito. E a Bíblia ainda nos diz que aquele que voltou era um samaritano. Os outros 9, que eram judeus e que se consideravam povo de Deus, e que se consideravam mais importante do que os outros homens, por serem descendência de Abraão, não voltaram para agradecer Jesus. Então, dentro da multidão que seguia Jesus, havia muitas pessoas que seguiam Jesus por interesse. Haviam até mesmo pessoas que seguiam Jesus por interesse político, ou por preocupação a respeito do cargo político que tinham na época. Agora Zaqueu, irmãos, Zaqueu ele não tinha nenhum interesse, ele não queria tirar nada de Jesus. Ele não queria receber uma cura, ele não tinha interesse político, ele não precisava que Jesus Cristo multiplicasse pão e peixe, porque ele era um homem rico. Ele não tinha necessidade aparente, ele não tinha necessidade física aparentemente, não tinha nenhuma enfermidade, ele só tinha uma curiosidade de conhecer este Jesus
de quem as pessoas tanto falavam. Ele tinha um interesse, ele tinha, aliás, a curiosidade de conhecer o Jesus que curava os cegos, o Jesus que purificava os leprosos, o Jesus que ressuscitava os mortos, o Jesus que pregava uma mensagem cheia de vida, que pregava uma mensagem cheia de poder, cheia de unção, diferente dos fariseus e diferente dos escribas. Zaqueu, ele não tinha interesse, mas ele tinha uma necessidade, e essa necessidade era de que Jesus entrasse na vida dele, porque mesmo sendo ao contrário do cego, que tinha muitas necessidades físicas, muitas necessidades materiais, Zaqueu não tendo nenhuma necessidade, mas dentro do coração dele, dentro da vida dele, ele sabia que ele precisava conhecer Jesus, que ele precisava ter um encontro com Jesus. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo no Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 26. Jesus respondendo, disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Então, irmãos, como eu já falei para os irmãos, dentro da multidão que seguia Jesus, muitos seguiam Jesus por interesse, porque sabiam que se tivesse em volta de Jesus, eles não iam passar fome, eles iam ter a sua necessidade de pão saciada. Para eles não fazia diferença quantas pessoas Jesus ia curar ou não, para eles não fazia diferença a mensagem que Jesus pregava, para eles não fazia diferença os sinais que Jesus realizava, para eles havia apenas um interesse: comer do pão que Jesus multiplicava, para não terem necessidade de comida. Também no Evangelho de João, no capítulo 11, e no versículo 48, a Bíblia vai nos dizer: se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Irmãos, esta palavra é uma palavra que foi dita numa reunião, num conselho feito entre os fariseus e os escribas, em uma reunião que eles tiveram com Caifás, porque eles estavam com uma preocupação muito grande a respeito de Jesus. A preocupação deles era que pelos sinais que Jesus realizava, pelas curas, pelos milagres que Jesus fazia, eles acreditavam que todo o povo iria crer em Jesus, e uma vez que todo o povo cresce em Jesus, os fariseus, os escribas e os sumos sacerdotes ali perderiam a sua função. Viria o exército romano e tiraria a função deles, tiraria o cargo deles, tirariam, digamos assim, o lugar que eles ocupavam na sociedade judaica. Então, dentro da multidão que seguia Jesus, havia sim muitos interessados politicamente em Jesus. Haviam muitos preocupados em não perder o cargo, muitas vezes cargo político que eles exerciam, pelo fato do povo estar crendo em Jesus. Porque, irmãos, nesta época, Caifás, ele estava ali como entre os sacerdotes, não porque ele tinha direito de estar ali, mas porque o Estado romano havia escolhido ele e colocado ele para estar ali. Então a preocupação dele era: o povo vai crer em Jesus e eu vou perder o meu cargo, eu vou perder a minha função, os romanos vão me tirar aquilo que me deram. E, irmãos, eu trago esta reflexão para nós hoje em dia, que não é diferente. Muitas pessoas procuram Jesus por interesse. Muitas pessoas, às vezes, procuram Jesus apenas porque ouviram dizer que Jesus Cristo cura.
apenas porque ouviram dizer que Jesus Cristo liberta, apenas porque ouviram dizer que Jesus Cristo pode fazer um milagre. E muitas vezes, quando eles alcançam aquilo que era o alvo do seu interesse, eles acabam largando Jesus. Eles acabam fazendo como daqueles leprosos que foram purificados por Jesus, vão embora e não voltam nem para agradecer. E nas outras situações também é verdade. Hoje em dia existem muitas pessoas que procuram Jesus apenas porque querem ter a sua fome saciada, ou seja, apenas com interesse financeiro. Se nós olharmos lá para fora, se nós olharmos para dentro dessas igrejas da teologia da prosperidade, os irmãos vão ver milhares de pessoas que estão ali, não porque têm o interesse de ter uma vida transformada, não porque querem conhecer mais de Jesus para as suas vidas, não porque querem ter as suas vidas mudadas, não, estão ali apenas com o interesse de saciar a sua fome. Alguém falou para eles que Jesus tem o poder de os tornar rico, e lá vão eles aos milhares, apenas buscando Jesus por um interesse. Aleluias. Também é verdade que muitos buscam Jesus hoje em dia por causa da política. Se nós olharmos para o nosso país, se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver tantas e tantas pessoas que muitas vezes conseguem um cargo político, conseguem alguma notoriedade, apenas porque tem uma carteirinha de pastor, apenas porque participam de uma igreja evangélica. E muitos deles só vêm em uma igreja, só entram em um culto quando estão em ano eleitoral, porque depois disso eles esquecem da igreja, eles esquecem que Jesus existe. Então, irmãos, existe essa diferença entre necessidade e interesse. E repito para os irmãos, são muitas pessoas que buscam Jesus apenas por um interesse, e quando tem o alvo do seu interesse alcançado, elas esquecem de Jesus. Agora, Zaqueu era diferente, porque Zaqueu não tinha interesse nenhum para ser alcançado. O alvo dele buscar Jesus não era por interesse, era por conhecer Jesus, era por ver quem Jesus era por ver quem era este homem que estava transformando a nação de Israel, que estava fazendo tantos sinais, que tinha poder para mudar vidas. Então Zaqueu, ele buscava conhecer Jesus, e é isso que a Bíblia nos fala. Ele vai até a entrada da cidade com aquela vontade de conhecer Jesus, mas ele não consegue ver Jesus por causa da multidão. E isso também é uma verdade nos nossos dias. Existem muitas pessoas que têm um desejo sincero de conhecer Jesus, e muitas das vezes eles não conseguem ver Jesus, não conseguem conhecer Jesus, por causa da multidão que está à volta de Jesus, por causa de uma multidão que muitas das vezes está à volta de Jesus apenas por interesse. Aqueles que muitas vezes, dentro do seu coração, com um desejo sincero de conhecer Jesus, não conseguem chegar até Jesus. E Zaqueu estava enfrentando esse problema. Pela sua baixa estatura, ele não conseguia ver quem era Jesus, ele não conseguia chegar até Jesus. Então a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, ele corre no caminho, ele corre adiante, sabendo por onde Jesus iria passar. Ele sobe em uma árvore, apenas com o desejo de ver Jesus passar por ali, apenas com uma intenção de ver quem era Jesus, que tanto se falavam naqueles dias. E a Bíblia nos diz que quando Jesus passa por debaixo daquela árvore, quando Jesus passa por debaixo da árvore em que estava Zaqueu, a atitude de Jesus é parar, olhar para cima e dizer para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém
pousar em tua casa. E agora a história de vida de Zaqueu está passando por uma transformação, irmãos. Porque a partir deste momento, o Zaqueu que tinha apenas uma curiosidade, o Zaqueu que queria apenas conhecer Jesus, para de repente, um dia poder falar para os filhos, um dia poder falar para a família: olha, eu conheço Jesus, eu vi Jesus passar no caminho. Agora Zaqueu, que estava ali apenas para ver Jesus, ele ouve a voz de Jesus direcionada a ele, ele ouve a voz de Jesus falando para ele que é um publicano, falando para ele que é um cobrador de imposto, falando para ele que era odiado pelos outros judeus. Está ali Jesus dizendo para ele: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Não me convém pousar na casa do sacerdote, não me convém pousar na casa do fariseu, não me convém pousar na casa de qualquer outra autoridade da cidade. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu tinha uma necessidade sincera. Aleluia. Zaqueu buscava conhecer Jesus, e Jesus ofereceu intimidade para Zaqueu. Porque quando tu entra dentro da casa de alguém, quando tu entra dentro da casa de uma pessoa, é porque você tem intimidade com essa pessoa, ou porque você está buscando a ter mais intimidade com esta pessoa. E com Jesus não era diferente. Zaqueu tinha uma curiosidade de conhecer Jesus, e Jesus oferece intimidade para Zaqueu. Jesus está dizendo: Zaqueu, eu quero entrar debaixo do teu telhado, eu quero comer da tua comida, eu quero dormir na cama que tu tem na tua casa, eu quero fazer parte do teu dia, eu quero fazer parte do teu convívio familiar, eu quero ter intimidade contigo. E isso, irmãos, é algo muito claro na Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é de todo o coração. A Bíblia não diz assim: vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês tiverem algum interesse, quando vocês tiverem alguma coisa que estão buscando em mim. Não. A Bíblia nos diz: vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E apesar de Zaqueu ser considerado um homem pecador, apesar de Zaqueu ser o chefe dos publicanos, apesar de Zaqueu ter enriquecido cobrando imposto para Roma, mesmo assim Zaqueu, no coração dele, ele tinha um desejo, ele tinha um sentimento puro diante de Deus. Porque o sentimento de Zaqueu era de conhecer Jesus. Na intimidade com Jesus é que nós conhecemos a vontade dele. E não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu, ele desce daquela árvore, ele vai para casa e ele recebe Jesus em casa. E quando Zaqueu recebe Jesus em casa, a Bíblia nos diz que muitos daquela multidão que estava à volta de Jesus começam a murmurar e dizer: olha, Jesus vai te hospedar na casa de um pecador, Jesus vai se hospedar na casa de um publicano. Porque muitas das vezes as pessoas têm a ideia de que Jesus não possa entrar na vida de alguém que é considerado um pecador, que Jesus não possa entrar na vida de alguém que tem muitos defeitos, que tem muitos problemas, que tem muitas dificuldades e que muitas das vezes está tão longe de Deus. Ao contrário, Jesus veio buscar e achar os que se haviam perdido. E ali naquela cidade, na cidade de Jericó, estava um homem publicano, chefe dos publicanos, um homem muito rico, mas que estava perdido, que precisava ser achado. E é exatamente
na intimidade, quando Jesus está dentro da casa dele, que ele pôde entender, que ele pôde conhecer a vontade de Deus. Porque naquele momento em que ele está, eu não sei se à beira da mesa, eu não sei se jantando com Jesus, eu não sei o que eles estavam fazendo, mas a Bíblia nos diz que em determinado momento, Zaqueu ele se levanta, e ele diz: Senhor, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres e aos necessitados. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, se em alguma coisa eu prejudiquei, se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais do que aquilo que eu tirei. E quando ele fala isso, a reação de Jesus é olhar para ele e dizer: nessa noite, hoje, chegou salvação nesta casa. Porque Zaqueu, repito para os irmãos, naquele momento de intimidade com Jesus, ele compreendeu, ele entendeu qual era a vontade do Senhor para a vida dele. E a nossa vida, ela só é mudada, a nossa vida, ela só é transformada quando nós entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Caso contrário, nós podemos até seguir uma religião, nós podemos até nos vestir com uma vestimenta, com uma roupa de uma determinada religião, nós podemos até mesmo ter uma rotina, de repente de um sacerdote de alguma religião, mas se nós não conhecermos a vontade de Deus para as nossas vidas, a nossa vida ela não será transformada. Entre aquela multidão que estava à volta de Jesus, tinham muitos fariseus, e os fariseus, irmãos, eram pessoas que oravam mais de 2, 3 vezes ao dia. A lei de Moisés, ela determinava 2 períodos de jejum durante o ano. Agora os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Os fariseus eram aqueles que estudavam a lei, que procuravam cumprir a lei, que eram rigorosos em exigir que as pessoas cumprissem a lei de Deus. No entanto, Jesus olhava para eles e dizia que eles estavam errados, que eles precisavam de mudança, que eles precisavam de transformação. Por quê? Porque eles apenas seguiam uma religião e não entendiam a vontade de Deus para a vida deles. O apóstolo Paulo ele vai nos falar na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha, vocês não podem andar igual ao mundo, mas vocês precisam buscar uma renovação de entendimento. Vocês precisam buscar transformação através de uma renovação de entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável vontade de Deus para as suas vidas. E com Zaqueu é exatamente isso que acontece. Quando ele tem aquele momento de intimidade com Jesus, quando ele tem aquele momento de Jesus estar dentro do seu lar, o entendimento dele é transformado. E agora, de repente, aquele homem que de repente era avarento, que de repente gostava muito de dinheiro, que gostava muito de bens materiais, não precisou Jesus dizer nenhuma palavra para ele, não precisou Jesus dizer nada para ele, porque a mudança que aconteceu na vida de Zaqueu, ela não se dá por uma obrigação teológica. Jesus não mostrou para Zaqueu nenhum tratado teológico, Jesus não mostrou para Zaqueu nenhuma parte da lei de Moisés que dissesse: olha, tu tem que vender metade do que tu tem e dar para os pobres. Não, Jesus não fez nada disso, mas Zaqueu, ele entendeu qual era a vontade de Deus.
Zaqueu, ele entendeu, aleluias, o que a lei de Deus realmente ensinava e o que realmente ele precisava viver, o que realmente precisava ser transformado na vida dele. Zaqueu entendeu que ele precisava amar o próximo como a ele mesmo. Ele entendeu que as pessoas que estavam à sua volta, muitos eram necessitados, e dentro das necessidades deles, podia ser alcançada com aquilo que sobrava na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele entendeu, ele teve essa transformação de entendimento, e isto mudou a vida dele. E essa transformação se deu exatamente no momento em que ele é constrangido pelo amor de Deus. Porque naquele momento em que Jesus está na casa de Zaqueu, sentado à frente de Zaqueu, junto com seus discípulos, é naquele momento que Zaqueu ele está se sentindo mais amado por Deus. Porque ao contrário dos seus vizinhos, ao contrário das pessoas que viviam na cidade de Jericó, que odiavam Zaqueu, que não suportavam Zaqueu por aquilo que Zaqueu fazia, por aquilo que era a profissão dele, viam ele como um traidor, viam ele como um pecador, como um mundano, como alguém sujo. Naquele momento que Jesus está na casa dele, ele está se sentindo amado, ele está se sentindo acolhido por Deus, ele está se sentindo alvo da misericórdia e da bondade de Deus. E as nossas vidas são mudadas, o nosso comportamento ele é mudado, o nosso comportamento ele é transformado quando nós entendemos o amor e a misericórdia de Deus. Existem muitas pessoas que vivem uma vida inteira de religioso, vivem uma vida inteira sendo grandes conhecedores teológicos. Se você sentar na frente dele, ele entende mais de Bíblia do que qualquer um de nós. Mas se você olhar a vida dele, ele continua vivendo uma vida como ele vivia antes de conhecer Jesus. Pode não estar pecando, pode não estar fazendo o que as pessoas lá no mundo fazem, mas no seu coração, no seu íntimo, na sua maneira de viver, não está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Aleluias! Porque muitas das vezes são pessoas que ainda não sentiram este amor de Deus em suas vidas. Os fariseus e os escribas, eles não passavam por essa transformação que Zaqueu passou, porque eles não conseguiam se sentir amados por Jesus. Porque dentro do pensamento dos fariseus, eles acreditavam que por eles serem descendência de Abraão, o céu era garantido para eles, que por eles serem descendentes de Abraão, eles eram especiais e eram tratados de uma maneira diferente dos outros homens. Então eles não se sentiam alvo da misericórdia, da bondade de Deus e do amor de Deus. Agora aquelas pessoas que eram pecadoras e que reconheciam os seus pecados, que reconheciam a sua necessidade de ter um encontro, de ter uma intimidade maior com Cristo, de conhecer melhor a Cristo, eles tinham a sua vida transformada porque se sentiam alvos do amor e da misericórdia de Deus. E eu convido você a se colocar de pé nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós não venhamos buscar a Cristo apenas por interesse, que não venhamos buscar a Cristo apenas por uma cura, que não venhamos buscar a Cristo apenas para ter a nossa fome saciada, mas que venhamos entender que nós somos alvo do amor e da misericórdia de Deus, que venhamos entender que Deus ele quer transformar a nossa maneira de ser e a nossa maneira de agir, que possamos a cada dia buscar conhecer mais a Cristo, ter mais intimidade com Cristo, porque isto sim vai mudar as nossas vidas.
Eu te convido a fechar os teus olhos neste momento. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pela tua bondade, eu te agradeço pela tua misericórdia. Eu te agradeço pelo teu amor, porque nós fomos alvos deste amor. Senhor, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que aqui estão, o Senhor morreu pelas pessoas que estão lá fora, o Senhor morreu pela humanidade. Senhor, quando o Senhor Jesus verteu o seu sangue na cruz, foi para pagar a minha dívida, foi para pagar a dívida dos meus irmãos, foi para pagar a dívida que o homem tinha contigo, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos pela tua misericórdia que foi derramada sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, que a cada dia possamos ter mais intimidade contigo. E, Senhor, que não venhamos te buscar apenas no momento em que precisamos que o Senhor faça algo, que não venhamos te buscar apenas por um milagre, que não venhamos te buscar apenas por uma cura, que não venhamos te buscar apenas por saciar a nossa fome, mas que venhamos te buscar pela necessidade de te conhecer, pela necessidade de sermos íntimos de ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, que os nossos pensamentos sejam renovados, que os nossos pensamentos sejam transformados, que o nosso coração seja transformado, que a nossa vida e a nossa maneira de ser venha a ser transformada, a nossa maneira de viver venha a ser transformada, Senhor, e que possamos, Senhor, aleluias, ter o nosso coração cheio do teu amor, ter o nosso coração cheio da tua misericórdia, ter o nosso coração cheio da tua bondade. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.